Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como começar a atender como nutricionista. Pra quem não me conhece, eu sou a Laís, eu sou nutricionista 100% online e hoje em dia eu atendo milhares de pessoas ao redor do mundo graças à facilidade do online e sou muito realizada na minha profissão. Eu lembro que quando eu me formei, o meu intuito não era ficar só no online, mas deu tão certo que eu decidi ficar só no online porque eu não via necessidade de começar no presencial. Então vem comigo que eu vou te dar as melhores dicas pra você ser um nutricionista de sucesso. Primeira coisa, perca ou deixe de lado o medo de começar. Eu sei que quando a gente se forma, a gente fica achando que a gente precisa de pós, a gente precisa de curso, a gente precisa de especialização, a gente precisa de várias coisas e conhecimento é incrível, é maravilhoso, mas não use esse conhecimento como um impedimento para que você comece a trabalhar como nutricionista. A gente sai da faculdade, né? Se você estudou numa boa faculdade, você está apto para começar a atender. E muitas vezes a gente usa essas desculpas de começar cursos, de começar pós, de começar especialização, porque a gente tem um medo, uma certa insegurança de começar a atender. Mas, falando de experiência, porque eu também tive e eu também passei por isso, a gente só perde o medo quando a gente começa de fato a atender. No começo a gente vai aprendendo com erros, com acertos, mas é essencial que a gente deixe o medo de lado e comece de fato a ter experiências no campo, né, na nossa profissão como nutricionista. Então deixa o medo de lado, começa a atender da forma que você pode, da forma que você aprendeu na faculdade a atender. E vai dar certo, com o tempo a gente vai aprimorando e essas dicas vão te ajudar muito também pra que você já comece melhor do que eu comecei, porque eu aprendi muitas coisas nessa caminhada aí. Bom, a segunda coisa que eu vou falar é sobre os atendimentos, né, de forma geral. Hoje em dia, óbvio que os atendimentos presenciais são maravilhosos, mas eu acho que você deve sim explorar os atendimentos online, porque com os atendimentos online você pode atender pessoas do mundo inteiro e você pode estar no mundo inteiro. Que eu digo isso, né? Óbvio que você tem a liberdade geográfica para atender pessoas que não moram no Brasil. Por exemplo, eu já atendi pacientes da Austrália, da Irlanda, de Portugal, da Espanha, Estados Unidos, Canadá. Eu acho que eu já atendi, assim, de quase todos os países brasileiros. Então, assim, existe brasileiro em todo canto. E pra quem acha que o nutricionista online não tem público, você tá muito errado, porque existe muita gente que não quer mais sair de casa ou que não tem a necessidade de sair de casa para ter o atendimento presencial. E o online, o nutricionista online tem muito sucesso sim, a gente consegue sim medir evolução, óbvio que não da mesma maneira, né, de um atendimento presencial, mas dá super certo. Eu também vou falar mais sobre isso em seguida, mas tire um pouco isso da cabeça de que o online não funciona, porque o online funciona muito e hoje em dia eu, graças a Deus, né, eu consigo captar muitos pacientes todos os meses e consigo fidelizar os meus pacientes, então é disso que a gente vai falar também. Quando você trabalha com online, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu, ano passado, em 2024, passei 3 meses morando na França, me sustentando com os meus atendimentos online. Então, assim, pra quem acha que não é possível, você só precisa saber como fazer. O dinheiro, ele vem, e os gastos são quase inexistentes com os atendimentos online, galera. Eu não gasto com praticamente nada, eu vou falar com o que eu gasto. Eu gasto com energia, eu gasto com internet e com o software que eu utilizo. É basicamente isso, são basicamente esses os meus gastos. Então, dá muito certo você atender no online. E você não precisa investir tanto, que é o que acontece quando a gente começa, por exemplo, a atender no presencial. Muitos dos meus colegas de profissão se formaram e não estavam, na verdade, estavam tendo prejuízo, porque não tinham pacientes o suficiente, não sabiam captar os pacientes e tinham que investir num consultório. E o consultório, muitas vezes, né, a maioria das vezes é muito caro. E no começo a gente não tem ainda tantos pacientes para ter um lucro bom, sabe? Para ter uma renda boa, para poder investir no consultório. No online, eu literalmente, quando eu comecei, eu não tive gasto nenhum. Então, assim, é óbvio que hoje em dia eu já invisto numa câmera melhor, num microfone melhor. Eu não tenho iluminação muito chique, pra ser bem sincera, eu uso uma luminária mesmo, mas pra mim super funciona. E esses são os meus gastos, então assim, eu consegui criar uma boa base de pacientes e hoje em dia eu vejo que, como eu consigo super me sustentar com online, eu não vejo mais necessidade do presencial. Então hoje em dia pra mim realmente não faz mais sentido presencial por dar muito certo online, né, essa modalidade. Então vamos lá, uma das dicas mais importantes que eu acho, se você quiser, né, começar no online, é realmente, gente, investir em redes sociais.
Laís, por quê? Gente, porque as redes sociais, elas vão fazer com que novos pacientes sempre estejam chegando. Laís, mas eu não gosto de aparecer. Infelizmente, você vai ter que aparecer. Antes eu sei que o boca a boca era uma coisa muito grande no meio dos nutricionistas, mas hoje em dia não é mais, galera. Então, assim, vocês têm que investir nas redes sociais, tem que aparecer no Instagram, se quiser no TikTok, no YouTube, mas apareça, mostre o seu trabalho, mostre o que você faz, mostre a sua rotina. Isso é muito importante. Eu tenho um curso só para nutricionistas, onde eu divulgo, eu tenho 10 aulas super completas sobre como precificar as consultas, que era algo que eu não sabia. Eu acho que quando a gente se forma, a gente fica com muito medo, né? De como começar, o que fazer, quanto cobrar, como conversar com o paciente que chega, o que você deve falar, como você deve fazer para fidelizar aquele paciente, como que mede a evolução do paciente online. E nesse curso eu falo literalmente tudo sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Além das aulas, eu também tenho materiais prontos. Então vocês literalmente só editam, botam o nome de vocês e podem utilizar para enviar para o paciente. Tem roteiro de consulta, o que eu faço nas minhas consultas até hoje. Então tá bem completo. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Mas enfim, invistam nas redes sociais de vocês, porque é primordial, é a base, principalmente se você quer atender só no online. No presencial é importante sim, mas eu acho que ainda tem um pouco mais de boca a boca, mas no online, gente, tem que postar nas redes sociais. Outra coisa, galera, precificação. Não deixem de cobrar pelas consultas, cobrar bem pelo que vocês valem, pelo que a consulta de vocês valem. Eu sei que dá um pouco de medo, sabe, de você cobrar um pouco mais, de você, nossa, mas eu atendo online. Gente, é um atendimento. Não diminuam o preço de vocês por ser online, sabe? O atendimento, ele funciona quase que da mesma forma do atendimento presencial. A gente vai ter mais ou menos 1 hora de consulta, tem todas as perguntas, tem todo o entrosamento com o paciente e funciona, e é a sua consulta, é o seu pão de cada dia. Então, assim, cobrem direito. No começo você fica um pouco assim sem saber, mas assim, vale muito a pena. Não deixem de cobrar da forma correta pelas consultas de vocês, que vocês investiram muito na faculdade, vocês estudaram. Então, assim, eu falo um pouco mais sobre a precificação no curso, como que você deve fazer, exatamente a fórmula que eu utilizo, né, pra calcular o preço da minha consulta atualmente. Mas assim, não tenham medo de cobrar certo pela consulta de vocês, tá? Tem quem pague, sempre tem quem pague. Então, assim, nichem bem o público de vocês. Eu acho que isso ajuda muito. Uma das coisas que até me perguntaram uma vez na caixinha, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, Laís, mas você não se sente insegura de alguém chegar e te fazer uma pergunta e você não saber responder essa pergunta? Gente, isso nunca aconteceu, sendo bem sincera. Mas assim, uma coisa que é muito importante é você nichar quem que você vai atender. Eu sei que quando a gente começa, a gente tá meio desesperado e a gente pensa que o melhor é só sair atendendo todo mundo que aparecer, sabe? Mas não é a melhor estratégia. Quando você tem o seu público nichado, quando você tem mais assim dividido o público que você atende mesmo, acaba que você fica mais especialista naquilo. Então você consegue estudar mais sobre aquilo, você consegue prestar mais atenção naquilo. Então assim, não chegue e comece a atender todo mundo, porque eu acho que realmente isso pode gerar dúvidas. Por exemplo, o atendimento de uma gestante é muito diferente do atendimento de uma mulher normal. Então eu não atendo gestantes, não é o meu público. Quando chega uma gestante e me pergunta, eu falo, não atendo. Então assim, não chegue e comece a aceitar todo mundo que aparece por simplesmente ter medo de, uma consulta a menos e tudo. Tenha muito claro o seu público, porque senão vão aparecer as dúvidas, você talvez não saiba fazer direito e vai pegar mal pra você. Então assim, tenha segurança do seu público e comece a atender e se especializar naquele público que você, né, vai querer, né, ter o foco maior. E aí assim, outra coisa que eu acho que é muito importante é você entender que existem formas atualmente de medir a evolução de um paciente online. Não é porque é online que não vai dar certo a consulta. Na verdade, a verdade é que dá super certo. Existem inúmeras formas de você medir a evolução. Atualmente, para quem não sabe, na consulta online, o parâmetro que eu utilizo é foto de antes e depois. Eu acho que é o melhor parâmetro que a gente pode utilizar. A gente vê exatamente o que está mudando no corpo da paciente. E aí, toda a parte de cálculos a gente faz a partir dos dados que a paciente dá, que a gente pergunta no questionário pré-consulta. Enfim, todos esses detalhes. Mas assim, galera, eu gostaria muito de saber essas coisas no começo mesmo da graduação, assim, no começo, quando a gente se forma, sabe? Porque quando a gente se forma, eu pelo menos, eu me sentia muito perdida, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como falar com as pacientes, eu não sabia como me comunicar, o que eu utilizaria como meio de comunicação. É o WhatsApp Web, é o Telegram, assim, coisas básicas, né, que muitas vezes são básicas, mas que não falam pra gente na faculdade. Foi até pensando nisso que eu fiz
manual Nutri de Sucesso, porque era tudo que eu queria saber quando eu me formei e me senti completamente perdida. E aí eu fui trilhando o meu caminho e fui aprendendo com erros e acertos, né, o que eu devia fazer, o que eu não devia fazer, como que eu deveria fazer dessa forma melhor, como que eu poderia aprimorar, enfim. Hoje em dia, né, eu tenho um público, graças a Deus, eu tenho um público muito fixo, né, eu sempre tenho pacientes novas chegando, graças ao meu investimento nas redes sociais, que eu acho que é fundamental pra você que tá, principalmente, gente, tô na faculdade, tô começando agora, comece a postar no seu Instagram. Não vai se arrepender, literalmente. Laís, mas eu tenho medo de julgamento. Manda os julgamentos lá pra aquele canto lá, porque olha, ninguém paga as suas contas e não é que o mercado está saturado, é que você precisa aprender a se destacar no mercado como nutricionista. A verdade é essa, você não sabe se destacar e por isso que você não tem paciente. E não é o fim do mundo, tá? É ruim, é um sentimento ruim, mas tipo, você pode aprender a se destacar. Sabe? Foi essa toda a proposta do manual que eu fiz. Então, assim, não é que, não tem jeito, não tem saída, não é isso. Tem, sabe? Você só precisa aprender como se destacar, como que você faz, como que você melhora a sua consulta, como que você faz pra ter um lucro extra. Laís, mas eu quero atender presencial. Ok, mas o online, ele não precisa ser excluído só porque você quer o presencial, sabe? Você pode ter as duas modalidades, inclusive o online, ele vai te ajudar a estar ali te sustentando pra conseguir pagar a clínica, pra conseguir pagar os materiais, os equipamentos, porque além de quando você atende presencial, você precisar do lugar físico, você precisa também de todos os equipamentos, talvez de uma balança de bioimpedância, talvez do equipamento para medir as dobras do paciente, enfim, todas aquelas coisas que você precisa fazer na hora da avaliação, né, do paciente. Então, é isso, eu acho que essas são mais dicas mesmo que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu comecei a me sentir completamente perdida nesse mundo de nutricionista. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. E se você tem vontade de adquirir o manual Nutri de Sucesso, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você consiga se destacar como uma profissional no mercado de trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo!